Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, ao coletivo de autores, metodologia de ensino da educação física, né? Eu parei lá no ciclo de escolarização. Eu acho que a gente vai até sexta, não sei nem se a gente vai terminar sexta, mas eu sempre tenho um espaço, né? Eu programei para a gente ter um espaço legal. Na aula do dia 8 a gente vai esclarecer bem isso, mas vamos para frente do coletivo de autores, que tem muita coisa para fazer ainda, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que a gente parou aqui, né? Eu dei um intervalo até para que a gravação seja possível, né? Porque eu estou fazendo isso aqui, não é ao vivo, mas é como se fora. E acabamos, então, o ciclo de escolarização, vamos para a estruturação das aulas. E muita gente vai dizer que essas ah, ah, as aulas no coletivo de autores não são identificadas, não tem exemplo de aula. Tem exemplo de aula, olha aí. Tem vários exemplos. Eu peguei um, né? Mas como elas se estruturam primeiro, né? Eu acho que não precisava nem dar exemplo, mas o livro deu. Mas como é que elas se estruturam? Isso também pode virar pergunta de prova. Aliás, toda a transparência que eu selecionei para você pode virar pergunta de concurso. Então, como é que é a estrutura dessas aulas na concepção crítica superadora? Primeiro, que eles vão compreender a aula como um espaço intencionalmente organizado, ou seja, não tem esse negócio de aula pensada na hora, ele tem uma intencionalidade, ele teve um planejamento, para possibilitar a apreensão, né, do conhecimento específico do aluno, da aluna, da educação física e dos diversos aspectos da sua prática na realidade social. Então, olha, se essa aula tem que ter relevância social, ela tem que ter uma simultaneidade, ela tem que ter uma espiralidade, ela tem que ser também bem planejada, né? Até para que essa prática social, no contexto da sociedade em que esse estudante vive faça sentido para ele. Então, a aula, segundo ainda o coletivo de autores, deve permitir articular a ação, né, ou uma ação, que é o que se faz, com o pensamento que se tem sobre ela, né, do que se pensa sobre essa ação, e com o sentido que dela tem, o que dela vem, o que se sente. Então, tem que ter ação, né, pensamento e sentido, né? Então, articular o que se faz, o que se pensa e o que se sente, ou o que dela advém, né? Melhor do que o que dela tem. Isso aí é o que está exatamente no livro, né? Então, articular uma ação, uma prática corporal, com o pensamento que tem sobre ela, porque essa prática corporal, a princípio, o estudante pensa sobre ela e o que o professor, a professora espera que ele reflita, com o sentido que ela tem, ou seja, com esse sentimento que pode ser tanto individual quanto coletivo dessa prática, né? Então, é a articulação de ação, pensamento, ou se quiser, reflexão, pensamento, ação, ação, reflexão e ação, e que tem vários aspectos na teoria crítica, inclusive na do Paulo Freire. Pode ser dividido em três fases, lembra? Não se fala etapa, que vai cair no etapismo que eles combatem. Fases que se articulam, que são contínuas, percebam? Aquilo que eu mostrei lá nas teorias críticas, tradicionais críticas. A primeira, em que esses conteúdos e esses objetivos que se tem ao mediatizar esses conteúdos são discutidos com os estudantes. A segunda é que é a apreensão do conhecimento, e a terceira em que se amarram conclusões avaliando-se o realizado e levando-se perspectiva para as aulas seguintes. Eu estou colocando exatamente como eu não botei aspas, porque você ficou botando aspas em tudo que é transparência, né? Aí, página, tal e tal. A gente não está fazendo um estudo científico da obra, e sim dos principais conceitos. Então, as fases são uma fase inicial, que os objetivos e conteúdos são discutidos com os alunos, há também uma discussão de propostas, né? A segunda, em que é a apreensão desse conhecimento, ou seja, esse conhecimento é colocado em prática, ele é aprendido, discutido, feita uma ação, um pensamento sobre o que se tem dessa ação, né? E a terceira não se amarra às conclusões, às reflexões, avaliando o que foi possível fazer, o que foi mais simples, mais difícil, mais fácil, mais prazeroso, menos prazeroso, e levando perspectivas para as próximas aulas. Avalia o que foi feito, o que foi bom, se nós conseguimos fazer bem, se não conseguimos, o que faltou, organização, boa vontade e tudo mais, e perspectiva para os próximos encontros, onde que os professores e as professoras já vão anunciar as suas perspectivas para quando for apresentado na primeira
fase da outra aula, os alunos possam já ter sugestões, etc, etc. Tá? Então, tem uma parte que a gente pode ter, não está no livro, mas está no livro que está aí, que eu escrevi, mas uma tematização, para organizar o pensamento de vocês, né? Em que se apresentam os conteúdos objetivos, né? Podem se receber propostas. A segunda, a apreensão desses conhecimentos, esse conhecimento vai para a prática. E a terceira, vão se amarrar conclusões, etc, etc. Agora, não é que em cada fase dessa, uma é da ação, outra da... Não. Toda fase continuada tem ação, né? Pensamento, né? E sentido que essa ação teve. Né? Sempre pensando o que se faz dessa prática, como se faz essa prática corporal, o que se pensa dessa prática corporal e o sentido que ela tem, que se sente. Né? Que sentimento essa prática corporal me desperta, por que me desperta tais sentimentos. Né? E tudo isso vai ser mediatizado pelas lógicas dialéticas que viabilizam esse currículo ampliado. Né? Entender o currículo ampliado é entender que, além desse currículo ampliado estar numa perspectiva de lógica dialética, com aqueles princípios todos, ele combate o currículo que eles chamam de restrito, que é lá naquela primeira transparência, que vai dizer que desenvolvimento da aptidão física. Então, esse desenvolvimento da aptidão física é um currículo limitado, é um currículo restrito, reducionista, que vai ver as práticas corporais, não numa dimensão cultural, mas sim numa dimensão de ação, fazer aquela prática, aprender aquela prática, fazer aquela prática, aprender aquela prática, fazer aquela prática, depois ser testado sobre aquela prática. Né? E, basicamente, esporte coletivo com bola, basicamente, os aspectos técnicos, táticos e regras. Nada além disso, por isso que ele é reducionista. Ou que seja até uma dinâmica de aptidão física, de performance motora, mas que fica sempre restrita. Por quê? Porque não tem uma dimensão de analisar criticamente essa prática corporal nessa sociedade que se vive, essas interlocuções, essas interações necessárias com a vida dos estudantes, com a vida das crianças e tudo mais. Então, vamos lá para o exemplo da aula. Exemplo da ginástica. Né? Então, a primeira fase, a professora conversa com os alunos sobre a forma de se exercitar para descobrir possibilidades que cada um tem de executar movimentos ginásticos e também preparar com os alunos materiais para explorar o equilíbrio e o desequilíbrio. Isso eles chamam de pares dialéticos, eles gostam muito disso. Em vários exemplos de aula vão ter esses pares dialéticos. Né? Esse equilíbrio, esse desequilíbrio vão ser desenvolvidos com os alunos e, nessa primeira fase, além de você mostrar que é isso que você vai apresentar como conteúdo, teus objetivos é que eles vivenciem, que eles tenham essa experiência do que equilibra ou que desequilibra os corpos. Né? E outra coisa, selecionar e preparar materiais para executar. Então, veja que é uma preparação. Né? Há um envolvimento, há uma cooperação já nessa primeira fase da aula. A segunda, propor aos alunos práticas com materiais, tábuas, cordas, etc. Com situações tipo como movimentar-se mantendo equilíbrio, quantas formas de movimento são possíveis, quais movimentos facilitam, quais movimentos dificultam, quais que facilitam manter o equilíbrio, ou seja, movimentando mais rápido é mais fácil, movimentando mais devagar, equilíbrio se conserva, etc, etc, etc. Terceira, como fazer uma movimentação em duplas, demonstrando vários movimentos com materiais, relatar as dificuldades, exercícios que foram mais fáceis, mais difíceis, e fazer umas discussões sobre as ações, sobre gravidade, posicionamento do corpo, então, gravidade, centro, gravidade, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, perceba que a primeira, segunda e a terceira fase não são muito parecidas com a transparência anterior, né? Mas é mostrando como é que essa aula se dá, né? Como é que essa aula se desempenha. Eu escreveria de outra forma. Assim, no início, apresento, conversa com os alunos, dos conteúdos, tal, do equilíbrio e desequilíbrio, que é uma forma tal, da gente participar de várias brincadeiras, discussão divertida, etc. O objetivo é a gente vivenciar movimentos que nos fazem desequilibrar, blá, blá, blá. Depois propostas, depois materiais, vamos construir coisas que favoreçam isso, blá, 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 blá. Segundo, aí já propor práticas, tal, situação momental. E no final, tá? Faltou ali do que estava na transparência anterior, perspectiva para as próximas aulas. Não é isso que eles colocam? Então, percebe que, às vezes, o coletivo dá umas viajadas, né? Mas, se eu falei de estrutura das aulas, se eu falei isso e eu apresento o exemplo, mas é um exemplo concreto, faz alguns ajustes. Né? Ficou uma coisa assim muito discursiva, mas parece que não lembrou a própria estruturação. Quer dizer, cadê
a perspectiva para as aulas futuras, né? Eu acho que aqui tem uma questão de reflexão sobre o que foi feito e tal. Só faltou esse negócio. Na primeira fase, também faltou a questão de explicar os objetivos e a importância daquele conteúdo. Ou, se quiserem, a relevância social daquele conteúdo para as crianças. Eu não sei como é que vocês pensam isso, se é para criança, para adolescente. Percebam? Mas é a análise que eu faço, né? É bom você ter esse exemplo de aula, esse exemplo de aula é bem significativo, a questão do par dialético, mas percebe que eles chamam de fases, percebe que a fase realmente. Aí dá para perceber nesse exemplo uma continuidade de uma fase ou outra. Tá? Então não quer dizer que a primeira etapa da aula não seja uma etapa que não tenha nada prático. Tem, eles vão selecionar material, tipo fazer assim um circuitozinho, né, que parece que vai ser aí. Então percebam que tem essa relação. Vamos para frente. Então, segundo os autores, a ideia do coletivo, a ideia dessa metodologia crítica superadora é desestabilizar, estruturar, convencer e consolidar. Essa não é uma ideia deles, isso aí é um lema da Marilena Chauí. Eu esqueci de botar essa porcaria desse telefone, vai apitar no inferno, da Marilena Chauí, de toda vez que você vai trazer um novo, modificar algo existente, você tem, segundo a Marilena Chauí, essas fases que eles incorporaram no coletivo de autores. Desestabilizar o que era conhecido como o certo, o prático, o corrente, estruturar o novo, convencer da importância de se mudar e consolidar essa prática nova, né? Isso que é interessante a gente estruturar e pensar dessa forma. Então, para eles, em frente ao novo ou em frente a uma nova proposta, né, politicamente se pensa em estabilizar, estruturar, convencer e consolidar. Volto a dizer, isso pode ser uma questão, né? Então, tirei lá da página. Na educação física, esse momento de trazer uma nova proposta se espera na vontade política da construção de uma teoria geral da educação física que consubstancie uma prática transformadora. Tá? Então, a ideia é essa. Eles tiveram a ideia de fazer uma teoria geral da educação física. Eu acho que é muito pretensioso fazer uma teoria geral de qualquer coisa, mas o grupo tinha essa perspectiva de totalidade, né? E eu até entendo os motivos por quê. Mas, então, a ideia teria uma teoria geral da educação física escolar que consubstancia uma prática transformadora, né? Completando, de interesse da classe trabalhadora. Agora vamos falar de avaliação. E esse capítulo, a gente já está chegando no capítulo 4º, é o capítulo que eu acho que é mais atual do processo, que é um capítulo que conseguiu arregimentar muita coisa interessante, de vanguarda, que depois a gente vai ver, eu boto até uns autores aí, depois, muito tempo depois, o pessoal começou a escrever sobre isso. Então, a avaliação, segundo o coletivo de autores, ela tem que se preocupar com finalidade, conteúdo e forma, né? Finalidade, conteúdo e forma, a gente vai entender que a finalidade da avaliação vai ser sempre verificar se esses estudantes estão aquém ou além do que a gente tinha como perspectiva para eles chegarem, né? Conteúdo, identificar o que se pretende avaliar, qual é a parte da matéria, né? Que ponto desse conteúdo, e a forma, né? Se ela vai ser dialógica, interativa, formativa, continuada e etc. Né? Então, a gente vai ver aqui sentido, finalidade e forma, eles trazem. Antes eles botaram finalidade, conteúdo e forma. Agora eles botaram sentido, finalidade, conteúdo e forma. Volto a dizer, exatamente como está no livro. Eu não vou poder deixar de trabalhar isso com vocês. Né? E seria isso. Né? O sentido é a concretização do projeto pedagógico articulado com um projeto histórico de interesse da classe trabalhadora e que tem o eixo curricular, apreensão e interferência crítica e autônoma da realidade. É sentido da concretização desse projeto crítico pedagógico. Né? Então, a ideia de concretizar a pedagogia crítica superadora. Essa pedagogia tem que ser articulada com um projeto histórico de interesse da classe trabalhadora, como eles anunciaram no início. Né? E tem como eixo curricular a apreensão, interferência crítica e autônoma na realidade. É um transformador social. Toda perspectiva crítica ou a própria pós-crítica tem como interesse
a formação do cidadão crítico interventor da realidade, modificador dessa sociedade. A pós-crítica também. Né? Quem tem a perspectiva de transformação da sociedade é teoria tradicional conservadora. Tá? Finalidade dessa avaliação é a organização, identificação, compreensão e explicação da realidade, mediatizada pelo conhecimento cientificamente elaborado pela lógica dialética do pensamento, na área da educação física que falaram. O conteúdo advém de quê? Qual é o conteúdo? Advém da cultura corporal e é selecionado em função da relevância para o projeto político-pedagógico e histórico, em função da sua contemporaneidade e também da sua simultaneidade, da sua relevância, da sua espiralidade, por aí vai. A forma é dialógica, né? Comunicativa, produtiva, crítica, reiterativa e participativa. Então, ela é contínua, ela pode retroceder, porque ela também pode ser reiterativa, ela é participativa, ela é produtiva crítica, ela vai ser sempre em relação ao processo e não um produto, senão em uma etapa de ensino. Tá? Então, vários instrumentos são possíveis, anedotário, relatório, a observação de eventos, a própria construção e a participação dos estudantes na elaboração dos projetos, da sugestão das aulas, de como eles participam, como eles discutem determinados assuntos, tudo tem que ser levado em consideração. Ó, a gente vai parar um pouco por aqui, mas a gente tem uma outra partezinha que a gente vai adicionar essa, que está faltando uma parte importante. E essa transparência, não sei por que não está passando. Mas eu vou interromper essa gravação e a gente vai botando um pouquinho, mas chega lá. Deixa comigo. Abraço para vocês. Aqui, vamos lá. Suspender a gravação, gente. Já estou voltando, hein?